Hoje vamos explorar a física, a engenharia estrutural e as soluções mecânicas por trás das máquinas que movem milhões de metros cúbicos de rocha. Vamos apresentar um ranking dos bulldozers mais poderosos da história da humanidade, desde os pioneiros lendários até os que detêm recordes absolutos. Olá, pessoal! Os gigantes que aparecem aqui operam em pedreiras imensas, minas a céu aberto e até em regiões de permafrost, ambientes tão extremos que máquinas comuns não conseguiriam suportar. Vamos explicar em detalhes os sistemas de propulsão, os tipos de transmissão e as características estruturais únicas de cada um deles. Quem fala com vocês é o Deluca. Bem-vindos ao canal Pipa. Hora da gente começar o nosso conteúdo de hoje. Fiat Alice HD41, Estados Unidos e Itália. O primeiro a aparecer é a máquina considerada a pioneira da categoria super pesada, o Fiat Alice HD41. Foi esse trator de esteira que nos anos 70 estabeleceu um novo padrão para a indústria, tornando-se o primeiro modelo no mundo a ultrapassar a barreira psicológica dos 500 cavalos de potência e das 70 toneladas. Antes do surgimento dessa máquina, os engenheiros acreditavam que havia um limite para o tamanho dos equipamentos pesados, e era comum o uso de explosivos, caros e perigosos, para remover a camada superficial do solo. Mas o Fiat Alice HD41 desafiou essa lógica e mostrou que era possível cravar um enorme ripper no chão e triturar rochas como se estivesse arando terra preta, escavando sem precisar de explosão alguma. Um destaque especial vai para o sistema de propulsão que tornou esse conceito possível. Os engenheiros instalaram no chassi um gigantesco motor diesel V12, o Cummins VT 1710C. Esse motor tinha impressionantes 28 litros de cilindrada. Para se ter uma ideia, isso equivale a 15 motores de SUV crossover modernos juntos. O motor era equipado com turbo e entregava 524 cavalos de potência no volante do motor a 2.700 rotações por minuto. O torque passava por um conversor de torque da Twin Disc e era transmitido para uma transmissão Power Shift de 3 marchas que permitia troca sob carga. Mas ser um pioneiro nunca é tarefa fácil. No caso do HD41, a transmissão acabou se mostrando um ponto fraco, incapaz de resistir ao esforço extremo durante a escavação de rochas duras. Uma solução técnica curiosa para a época foi posicionar o radiador e o trocador de calor do óleo não na frente do motor, mas atrás da cabine do operador. Com isso, o equilíbrio de peso da máquina foi otimizado e o radiador ficou protegido contra danos físicos no canteiro de obras. Embora, em contrapartida, o sistema de acionamento da ventoinha tenha ficado bastante complexo. Mesmo enfrentando esses desafios técnicos, esse modelo foi quem abriu o caminho para todas as grandes máquinas que vieram depois. Liebherr PR 776 Litronic, Alemanha. Em sétimo lugar está um modelo que representa a essência do mais moderno e eficiente pensamento alemão, o Liebherr PR 776 Litronic. Com peso operacional de 73 toneladas, ele pode até parecer mais leve que alguns concorrentes, mas seu verdadeiro trunfo está em um sistema de propulsão radicalmente diferente. É o único trator de esteiras da categoria super pesada a utilizar uma transmissão hidrostática pura. Os engenheiros alemães decidiram abandonar completamente o sistema tradicional que combinava conversor de torque e câmbio mecânico. Em vez disso, o motor diesel aciona uma bomba hidráulica que envia óleo pressurizado para motores hidráulicos, e são esses motores que giram diretamente as esteiras. Com esse sistema, o fluxo de força motriz nunca é interrompido. Mesmo em movimento ou girando, o trator mantém força constante nas esteiras, garantindo uma mobilidade surpreendente para uma máquina de 73 toneladas. O PR 776 consegue fazer manobras no mesmo ponto, girando uma esteira para frente e outra para trás. Tudo isso sem perder tração em momento algum. Ele combina a força bruta de um rinoceronte com a graça de uma bailarina, executando tarefas complexas com a precisão de um joalheiro, onde outros tratores mecânicos enfrentam dificuldades.
Sob o capô está um motor V12 exclusivo da própria Liebherr, o D9512, com 24,2 litros de cilindrada e impressionantes 768 cavalos de potência, ou 565 kW. Graças ao sistema hidráulico inteligente com detecção de carga, a pressão do óleo é ajustada em tempo real conforme a necessidade, eliminando as perdas comuns dos sistemas mecânicos e garantindo o uso total da potência, o que também reduz o consumo de combustível durante deslocamentos sem carga. E para o operador, o conforto também é prioridade. Visão panorâmica de 360 graus, cabine climatizada e comandos por joystick no lugar das alavancas tradicionais fazem com que dirigir essa máquina gigante pareça mais como pilotar um avião. CHTZ T800, União Soviética. Em sexto lugar, temos o gigante soviético, o T800, orgulho absoluto da fábrica de tratores de Chelyabinsk. Essa máquina foi desenvolvida no início dos anos 80, mas nunca teve como prioridade o conforto. A União Soviética precisava de um trator de esteiras capaz de escavar o permafrost e rochas sólidas, especialmente nas minas de diamante de Yakutia, sem depender de explosivos caros e perigosos. O peso total da máquina, já equipada com Reaper, chega a impressionantes 106 toneladas. Em 1990, o T800 foi oficialmente reconhecido pelo Guinness como o maior e mais potente bulldozer do mundo naquele momento. Na época, superou todos os concorrentes dos Estados Unidos e Japão, mantendo esse título até a chegada do super bulldozer de produção em massa da Komatsu. No coração da máquina está um motor diesel 6DM21T, com turboalimentação e intercooler integrados. Trata-se de um motor de 6 cilindros em linha, com uma cilindrada absurda de 43,6 litros. O sistema de lubrificação adota o método de cárter seco, o que evita falhas de óleo mesmo em rampas íngremes nas pedreiras. A potência chega a 820 cavalos e o torque gerado permite uma força de tração na barra de engate de impressionantes 75 toneladas. A transmissão é hidráulico-mecânica, combinando um conversor de torque de estágio único com uma caixa de câmbio planetária de 3 eixos. O sistema de suspensão usa barras de torção, que absorvem o impacto dinâmico transmitido ao chassi quando o Reaper atinge camadas rochosas. Todo esse desempenho é comprovado na prática, diretamente nos canteiros de obra. Em testes, o T800 chegou a competir com dinamite e mostrou que podia escavar rochas mais rápido e com menor custo do que os explosivos. A profundidade máxima de escavação do Reaper chega a incríveis 1,8 metro, um verdadeiro tanque sem canhão que literalmente crava os dentes na rocha. Shantuí SD90 C5, China. Em quinto lugar está o modelo que representa com orgulho a indústria chinesa de máquinas pesadas, o Shantuí SD90 C5. Com impressionantes 106 toneladas, essa máquina foi desenvolvida como uma resposta séria da China aos modelos ocidentais e japoneses que dominaram por anos o exclusivo clube das superpesadas. Os engenheiros chineses estabeleceram uma meta ambiciosa: criar um trator que não perdesse em desempenho para os líderes mundiais, mas que ao mesmo tempo fosse mais acessível economicamente. Para alimentar essa potência, foi escolhido um confiável motor turbodiesel americano, o Cummins QST-30. Esse motor V12 entrega uma força monumental de cerca de 960 cavalos vapor. Só de olhar para a cabine com seus amplos painéis de vidro e os potentes refletores de LED, já dá para ver que ela está pronta para trabalhar dia e noite sem parar. A transmissão TorqueFlow conta com um conversor de torque de estágio único e monofásico, equipado com embreagem de bloqueio. E essa embreagem de bloqueio é um ponto-chave. Durante deslocamentos longos, ela conecta diretamente o motor à transmissão, eliminando perdas hidráulicas e evitando o superaquecimento do óleo. A manutenção e os reparos também foram cuidadosamente pensados. Com a estrutura modular, é possível trocar componentes diretamente no campo, sem precisar remover a máquina inteira para um galpão. Além disso, o sistema de controle térmico foi projetado para enfrentar qualquer clima, do calor escaldante dos desertos até o frio extremo das regiões do norte. Komatsu D47 5A8, Japão.
Em quarto lugar está o D47-5A8, orgulho da gigante japonesa de engenharia, a Komatsu. Essa máquina de 115 toneladas faz parte da lendária série Komatsu e representa a 8ª geração desse modelo. Os engenheiros japoneses buscaram uma fusão entre alta tecnologia e confiabilidade, incorporando ao trator avançados sistemas de controle eletrônico e uma estrutura mecânica de altíssima precisão. Sob o capô está o motor Komatsu SAA-12V147, um V12 com injeção direta e duplo turbo. Um dos grandes diferenciais do controle eletrônico do motor é a possibilidade de alternar entre modos de operação. O operador pode, com um simples botão mágico, escolher entre o modo econômico, ideal para movimentar solo macio, e um modo de potência máxima, projetado para empurrar rochas resistentes ou recuar rapidamente, com até 968 cavalos de potência em marcha ré. No coração da transmissão está um conversor de torque com bloqueio automático. O sistema eletrônico identifica automaticamente o momento ideal para amplificar o torque ou acionar a conexão direta do eixo, otimizando a entrega de força e reduzindo significativamente o consumo de combustível. O sistema de esteiras conta com a estrutura patenteada Kebug. Esse complexo mecanismo de articulação, localizado nos truques da esteira, mantém os roletes de apoio sempre paralelos aos elos das esteiras. Isso reduz drasticamente a vibração, a ponto de se dizer que, mesmo em terreno rochoso, o operador se cansa menos do que em um SUV de luxo. A lâmina especialmente projetada, chamada de Super Dozer, movimenta a terra como se ela estivesse rolando em ondas vivas dentro da estrutura. Com isso, a resistência ao deslocamento diminui e a máquina consegue empurrar até 34,4 metros cúbicos de terra de uma só vez, com eficiência impressionante. Caterpillar D11, Estados Unidos. A medalha de bronze vai para o ícone da mineração e o trator de esteira super pesado mais popular do mundo, o Caterpillar D11. Essa máquina é o padrão pelo qual todas as outras são comparadas. De Minas, na Austrália, até Pedreiras, no Alasca, ela é valorizada em todo o planeta por sua simplicidade e extrema confiabilidade. Seu peso operacional chega a 112,7 toneladas. No coração da máquina está o lendário motor V12 CAT C32 Acert, com uma cilindrada impressionante de 32,1 litros. Isso equivale ao motor de aproximadamente 20 carros de passeio. O sistema de injeção de combustível Mewey opera em altíssimas pressões, promovendo uma queima completa e entregando até 913 cavalos de potência bruta. O que realmente diferencia o D11 de seus concorrentes é um divisor de torque, conhecido como torque divider. Esse mecanismo exclusivo fica entre o motor e a transmissão, enviando 75% da força pelo conversor de torque e os outros 25% por eixo mecânico direto. O resultado é uma combinação de suavidade hidráulica ao encontrar rochas duras e uma resposta rápida e direta típica da transmissão mecânica. A marca registrada desse trator é o sistema de tração elevado, o famoso High Drive, que dá à máquina sua silhueta triangular característica. Ao posicionar os pinhões e o eixo final acima do nível do solo, o sistema evita o desgaste causado por terra, lama e choques durante o trabalho. A lâmina especialmente projetada, chamada de Carry Dozer, é capaz de suportar até 43,6 metros cúbicos de material de uma só vez. Além de empurrar, ela também consegue transportar esse volume dentro da própria lâmina, aumentando consideravelmente a produtividade. Em outras palavras, esse gigante é capaz de mover com uma única passada o equivalente à carga de 4 caminhões basculantes cheios. Komatsu D575A3SD, Japão. Em segundo lugar, com todo o mérito, está o Komatsu D575A3, Super Dozer, conhecido como o Rei das Pedreiras. A partir daqui, entramos num território onde não basta falar de tamanho. Estamos diante de um verdadeiro monstro da engenharia. Esse trator de esteira japonês ocupou por muitos anos o posto de maior bulldozer de produção em série do mundo. Seu desempenho está além de qualquer noção comum. Seu peso operacional é de 152,6 toneladas, o equivalente a 3 tanques de guerra.
A força vem de um motor diesel Komatsu V12, o SA12V 170E, que entrega impressionantes 1.150 cavalos de potência. O 170 no nome do modelo se refere ao diâmetro dos cilindros em milímetros, pistões tão grandes que geram força suficiente para mover até montanhas. E apesar de toda essa potência, a cabine é extremamente bem isolada. Mesmo que o solo esteja tremendo por centenas de metros ao redor, o operador quase não ouve o som do motor. Mas transportar o D575A é um pesadelo logístico. Para mover uma única unidade, é preciso desmontá-la em partes, o que exige de 6 a 8 carretas prancha. O ponto alto desse trator está na capacidade absurda da sua lâmina. A Super Dozer Blade, especialmente projetada, mede 3,6 por 7,4 metros e consegue empurrar até 69 metros cúbicos de rocha de uma só vez. Isso representa cerca de 1,5 vezes a capacidade do seu principal rival, o Caterpillar D11. Naturalmente, a transmissão conta com um sistema de bloqueio reforçado para suportar cargas extremas, e o sistema hidráulico permite que o Reaper penetre até 2,06 metros no solo rochoso. Essa máquina só mostra todo o seu potencial em operações de escala monumental, como as gigantescas minas a céu aberto dos Estados Unidos e da Austrália, onde equipamentos comuns simplesmente não têm chance. ACU Super 12, Itália. E agora, em primeiro lugar, um feito técnico absoluto, cujo recorde permanece imbatível até hoje. O rei que jamais subiu ao trono. O ACU Super Dozer. Essa máquina não se encaixa em nenhuma categoria existente. No início dos anos 80, a empresa italiana Umberto ACU recebeu da Líbia um pedido extraordinário. Construam o maior bulldozer do mundo, sem limites de orçamento ou tamanho. O resultado foi uma máquina com mais de 12 metros de comprimento e 183 toneladas de peso. Um verdadeiro colosso. A singularidade técnica do ACU estava em seu sistema de propulsão inédito. Ele foi equipado com 2 motores V8 da Caterpillar, acoplados para formar um único sistema de força integrada. Cada motor gerava 675 cavalos, totalizando incríveis 1.350 cavalos de potência combinada. Para suportar esse nível absurdo de força, foi desenvolvida uma transmissão sob medida, capaz de lidar com o torque gerado pelos 2 V8. Sua lâmina, com 7 metros de largura por 2,7 de altura, foi projetada para escavar terrenos extremamente duros, e o Reaper era operado por cilindros hidráulicos gigantes, sustentados por colunas de quase 3 metros. Mas o destino dessa máquina foi dramático demais. Devido às sanções comerciais contra a Líbia, o Super Bulldozer jamais deixou a Itália e nunca chegou a operar de verdade em uma pedreira. Foi abandonado por anos, até que a empresa responsável por sua criação desapareceu completamente. Por sorte, a máquina escapou do ferro velho, foi preservada e hoje está exposta como um monumento único da engenharia. Assim, o ACU Super Dozer ainda mantém o título de bulldozer mais pesado e mais potente já construído pelo ser humano. Mesmo que só exista um único exemplar e mesmo que ele nunca tenha pisado em uma pedreira. E se você curtiu o vídeo de hoje, não esqueça de deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Muito obrigado por assistir até o final. E a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal Pipa. Até lá!